alegria estar aqui nessa congregação. Sou membro dessa regional também, congrego ali na congregação de Santa Inês. Já estive aqui há alguns anos atrás, numa festa, ouvindo, no dia quem pregou foi o pastor, acho que Harris, é um nome diferente, mas é conhecido dos irmãos. E é uma alegria retornar a essa casa. Que Deus em Cristo siga e continue abençoando cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida do Wilson, que nos fez o convite, pela vida do pastor Felipe. É uma alegria estar aqui nesse lugar. Quero também aproveitar o momento e parabenizar todas as mães. Hoje é dia das mães. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria e força nessa arte que é criar e educar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Livro dos Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 31. Livro dos Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 31. Após esse verso, leremos o capítulo 4 e alguns versículos no capítulo 4. Todos a encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois. Também ele libertou a Israel. Capítulo 4, versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6, onde a palavra nos diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. E se escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre os 40.000 em Israel. Eu quero reler com você a parte B do verso 7, que nos diz: até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, se foi por você lido com atenção, você notou e percebeu que o mesmo nos apresenta
um tempo de transição. Pois o primeiro verso nos diz que depois dele, fazendo direta referência ao líder anterior, ao juiz anterior, cujo nome nos é apresentado no verso seguinte. Esse líder anterior tinha por nome Eude, e após o seu ato heróico em favor da libertação de Israel, ele se tornou líder e juiz sobre o povo de Deus. E durante o seu período de exercício ministerial, a Bíblia vai nos dizer que a terra sossegou e usufruiu de um tempo de paz que perdurou 80 anos. Pois após o ato heróico do juiz, era comum que o mesmo desempenhasse o seu papel ministerial até a sua morte. Só que agora, uma transição repentina acontece. Eude morre, e o juiz que vai aparecer, e que a história nos vai ser apresentada, ele livra Israel, ele luta por Israel, ele liberta Israel. E então a ótica comum era dizer que ele julgou Israel por um tempo, por alguns anos, até a sua morte. Só que o texto então para de falar sobre ele e fala da tragédia que aconteceu após a morte do juiz anterior, cujo nome era Eude. Ao que tudo indica, este Sangar ainda estava vivo, pois no Cântico, no capítulo 5, onde lemos alguns versículos, na canção foi dito que nos dias de Sangar cessaram-se os caminhos de se percorrer. Nos dias de Sangar, quem andava por caminhos retos teve que passar a andar por caminhos tortuosos. Por essa razão, se escolhiam novos deuses. A guerra estava às portas, porque Sangar, ele vai aparecer e desaparecer. Mas Débora vai ser levantada após uma ação comum no livro de Juízes, que é comum à igreja do Senhor na atualidade, que é a unção e a função de clamar. Porque quando os filhos de Israel vão para a mão do inimigo Jabim, eles clamam ao Senhor. Porque Sísera tinha 900 carros de ferro. E então eu descubro aqui que o que não aconteceu no ministério de Sangar, aconteceu no ministério de Débora, porque o povo clamou, o povo orou, o povo se arrependeu e procurou a ajuda do Senhor. E o Senhor os ouviu, o Senhor os escutou, o Senhor os atendeu, porque nós servimos a um Deus que nos ouve, que nos escuta e que nos atende. Nós servimos a um Deus que, embora às vezes vivamos de modo infiel,
Paulo registra na segunda epístola a Timóteo, que ele todavia permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, pois nesse momento era o terceiro caso de Israel tornar a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e, como consequência, ir para a mão do inimigo. Eles fizeram o que era mal, voltaram a fazer o que era mal, tornaram a fazer o que era mal, mas quando eles clamaram, o Senhor os ouviu, o Senhor os escutou, o Senhor os atendeu. Quando eles clamaram, o Senhor agiu, o Senhor trabalhou, o Senhor operou, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele ainda é um Deus que se move pelas nossas orações, Ele ainda se move pelo nosso clamor, Ele ainda se move em resultado da nossa intercessão, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O ministério de Sangar não durou até a morte de Sangar, porque não foi um ministério embasado no pilar do clamor e no pilar da oração, mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que coisas serão duradouras por causa do resultado das nossas orações. Vidas permanecerão na presença, não sairão da presença e não terão uma passagem relâmpago na casa de Deus por causa das nossas orações. Porque o povo ora, o povo clama, e então Débora aparece como mulher profetiza, como mulher de Lapidote, para julgar Israel debaixo das palmeiras que passarão a ser conhecidas como palmeiras de Débora, porque ela se tornou a referência para aquele lugar e para as palmeiras que estavam lá. Porque quem se dispõe a fazer o que Deus quer que venha a ser feito, se torna uma referência para a próxima geração, se torna uma referência para a atual geração. A nossa geração está carecendo de referências, mas eu creio que nesta noite Deus está chamando pessoas para influenciarem esta geração, para exercerem influência sobre a próxima geração, porque nós servimos a um Deus que chama, nós servimos a um Deus que levanta, nós servimos a um Deus que capacita, porque quando Débora se levanta, quando Débora se põe na posição de juíza sobre a casa de Israel, é notório e é importante destacar que quem estava oprimindo Israel não vinha de longe, como de longe veio o primeiro opressor, que era rei da Mesopotâmia, cujo nome era Cusa-Risataim. Quando Débora se levantou para julgar Israel, o opressor não vinha de longe, como foi o segundo, cujo nome era Egrom, rei de Moabe. O opressor atual, ele reinava sobre Arosete Ragoim, sobre Arosete dos gentios, e esse território ficava na terra de Canaã. Inclusive, o nome dado a esse rei aqui, na verdade, era um título usado pelos monarcas daquela região, pois no passado, quando foi travada a batalha pela conquista da terra, Josué guerreou ali e venceu este inimigo. Mas eles, por conta
da vantagem de pensar que esse povo serviria no futuro. Em outros casos, por covardia, eles deixaram ali alguns que não deveriam ter sido deixados. E então aqui, o perigo não vinha de longe, o perigo estava bem perto. E nós vivemos um tempo onde o perigo nunca esteve tão perto. O perigo nos rodeia. O perigo entra dentro das nossas casas. O perigo nos assola e está bem perto de nós, pois vivemos um tempo de guerra cultural, de guerra ideológica. Vivemos um tempo onde o inimigo está muito perto, muito próximo, e por conta da proximidade do inimigo, alguns estão se acovardando. Talvez foi essa a razão de Sangar se acovardar. Talvez foi esse o motivo que não fez ele preparar o exército para uma batalha e para uma peleja futura. Mas quando ele se amedrontou, quando ele se intimidou, e então não se viu fileira em Israel se alinhando para o dia da batalha, e então não se viu escudo e lança na mão dos valentes, Débora se levantou, e como uma mãe ela se levantou, e isso chama a minha atenção, porque ela não se levantou para defender os seus próprios filhos, mas ela se levantou para defender o reino de Deus no Antigo Testamento, que era a nação de Israel. Porque eu creio que nessa noite alguém vai se levantar aqui em defesa do reino, em favor do reino, para batalhar as pelejas do reino, e você não vai temer, nem vai se amedrontar, nem vai se intimidar, porque você vai se levantar com uma convicção e com uma certeza: maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. O que está com você é maior do que aquilo que está no mundo, e é por isso que você não vai se intimidar, é por isso que você não vai se amedrontar, porque Deus está chamando você nessa noite para se levantar, como uma mãe se levantar em favor daqueles que precisam de ajuda, de cuidado, de intercessão, de oração, de aconselhamento. Aqueles que precisam de uma direção serão direcionados quando você, como mãe, se levantar. Débora se levantou, porque a guerra estava às portas. O pecado era o motivo causador da guerra. Porque se existe um perigo que de perto nos rodeia, esse perigo é o pecado. Porque o pecado era a causa da destruição e da permissão para que a nação fosse para a mão do inimigo. Se escolhiam novos deuses, a guerra estava às portas, mas essa mulher se levantou para ministrar a palavra de Deus, para ser profetisa de Deus, para dizer: assim diz o Senhor, para fazer o povo retornar ao caminho da obediência, ao caminho da santidade, ao caminho da oração, porque o caminho não mudou, o caminho ainda é o mesmo, e nós vivemos dias semelhantes a esses dias, onde se escolhe caminhos tortuosos, onde se trilha caminhos tortuosos, mas nós sabemos
sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O que aconteceu literalmente, fisicamente aqui, está acontecendo espiritualmente na nossa geração. Muita gente está trilhando o caminho do engano, o caminho do erro, o caminho da maldade, o caminho da vaidade, o caminho da depravação, mas nós estamos aqui nos levantando para colocar de novo no caminho quem por algum motivo saiu do caminho, porque se o pecado tirou alguém do caminho, a mãe vai cuidar e colocar de novo no caminho, porque a igreja vai exercer um papel de mãe para essa sociedade perdida e corrompida, e ela vai conduzir em justiça, vai guiar em santidade, porque essa igreja no Sagrada Família vai se levantar como mãe para cuidar desse bairro, para cuidar dessa rua, para cuidar dos parentes, para cuidar dos familiares. Se levante, porque o tempo é de adversidade, o tempo é de perigo, e mesmo sendo um tempo perigoso, Débora constatou que nem por isso se via escudo, lança, fileira em Israel. Ninguém estava se apresentando disposto a lutar para a situação mudar e se transformar. Ninguém estava se alistando, empunhando o escudo, erguendo a lança. Não se via fileira, não se via soldado, não se via guerreiro, não se via combatente. Estava todo mundo acomodado por demais. Mas quando Débora se levantou, o tempo da acomodação terminou. E quem não apareceu, apareceu depois dela se levantar. Onde não se via fileira, se viu fileira. Onde não se via soldado, se viu soldado. Onde não se via guerreiro, se viu guerreiro. Porque se você se levantar dentro da sua casa como um homem de oração, como uma mulher de oração, a sua casa vai ser uma casa de oração, o seu lar vai ser um lar consagrado, a sua família vai ser uma família que vai aprender não acerca do caminho, mas no caminho, porque esta pequena ligação das duas palavras fazem toda a diferença, porque não é apenas indicar o caminho, mas ensinar no caminho que a criança deve andar, porque se o seu filho te ver orando, ele vai orar, se ele te ver lendo a Bíblia, ele vai ler a Bíblia, se ele te ver amando participar do culto na casa de Deus, ele vai aprender a amar estar na casa de Deus, porque quando você se levantar, alguém vai se levantar, quando você se dispor, alguém vai se dispor, quando você fazer, alguém vai fazer, porque Deus está contando com você para uma grande obra. Deus está contando com você. Deus está contando com você. A tradução de Jerusalém, a King James atualizada, vão dizer nesse cântico: até que te levantastes, fazendo como se esse verso fosse o indicativo à ação dela.
Porque na Corrigida Atualizada, na Corrigida Fiel e na Revista e Corrigida, é como se ela estivesse falando. Mas se lermos o verso 1, nós percebemos que o cântico é dela e de Baraque. É de Baraque e dela. Eles cantaram juntos, porque ela se levantou, mas alguém percebeu que ela estava se levantando. Ela se levantou e alguém percebeu que ela estava agindo, porque a atitude dela produziu resultado e mudança na casa de Israel, no território de Israel. E ele está dizendo para alguém aqui nessa noite que a sua atitude vai produzir um novo tempo, vai gerar uma mudança, vai fazer algo novo acontecer, porque é noite de se levantar, é noite de se pôr na posição de alguém que Deus quer usar, de alguém que a oração Deus vai ouvir, de alguém que a geração vai influenciar, porque o tempo de Deus te usar é hoje, é agora, é nesse tempo. Deus quer ouvir alguém orar, Deus quer ouvir alguém clamar, e esse alguém é você, esse alguém é você, porque na nova aliança nós somos reino de sacerdotes, nós somos nação eleita, e a promessa disse que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer que aquilo que você precisa para fazer a obra é promessa dele repousando sobre a sua vida, porque você tem a promessa de receber a presença do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de ser conduzido pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo. Essa promessa repousa sobre a sua vida. Você carrega esta promessa, e porque você carrega esta promessa, você é alguém que Deus vai usar, você é alguém que Deus vai ouvir, você é alguém que Deus vai atender. Você é alguém que vai fazer a diferença na criação dos seus filhos. Eu não sei há quantos anos, eu não sei há quanto tempo você estava esperando alguém se levantar, alguém fazer alguma coisa, porque se Sangar estava na posição, talvez Débora esperou ele fazer alguma coisa, talvez Baraque esperou ele fazer alguma coisa, mas de repente ela diz: nos dias de Sangar, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrer, escolhiam-se caminhos tortuosos, até que eu, Débora, me levantei, como mãe em Israel me levantei. Ela faz questão de colocar o ênfase na ação dela de se levantar, e ela diz: até que eu me levantei, porque Deus está dizendo para alguém que é tempo de se levantar, porque um dia Ana cansou da humilhação de Penina, e ela se levantou para clamar, e então ela gerou Samuel. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que é tempo de parar de esperar nos outros e fazer algo para esperar em Deus, porque quem ora espera a resposta, quem clama espera a resposta. E a Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem ainda se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É tempo de esperar nele, é tempo de esperar no Senhor. Não espere no homem, não espere algo da liderança, espere nele por causa da oração que você faz no quarto com a porta fechada.
Espere nele por causa do convite que você vai fazer para participar no culto no próximo domingo. Espere nele depois da palavra da verdade que você vai proclamar como pessoa usada para transmitir a palavra da verdade. Espere nele. Anacancho remandaraya. Talvez Débora esperou anos, mais anos, mas ela decidiu se levantar. Ela decidiu cuidar. Ela decidiu proteger. Porque a sua oração vai ser uma proteção na vida de quem vai ser alcançado pela sua oração. A sua intercessão vai ser uma cobertura na vida de quem vai ser alcançado por essa cobertura. O seu clamor vai ser um socorro na vida de alguém que talvez está sem força para clamar, buscar e pedir socorro, porque você vai se levantar para proteger alguém, para cuidar de alguém, para edificar alguém, para libertar alguém. É tempo de se posicionar, é tempo de se pôr na posição, porque Deus quer usar alguém que se posicione, Deus quer usar alguém que se coloque na brecha, Deus quer ouvir a oração de uma mãe que ora, de um pai que intercede, de um filho que busca. Deus quer ouvir alguém. E esse alguém que Deus quer usar é você. Esse alguém que Deus quer usar é você. O tempo de Débora passou. O tempo de Daniel Berg e Gunnar Ving passou. É tempo de Deus usar o Wilson. É tempo de Deus usar Felipe. É tempo de Deus usar você, cujo nome eu não sei. É hora de você se posicionar. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sangar não teve um ministério embasado na oração e por isso teve um ministério relâmpago e passageiro, mas quem tem a vida baseada no pilar da oração exerce o ministério até a morte, porque aquele que for fiel até a morte receberá como recompensa a coroa da vida. E Deus está te chamando nessa noite não para parar, não para retroceder, mas para se levantar e orar, para se levantar e clamar. Se coloque de pé no seu lugar e feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento até o Senhor, pois o Senhor está aqui nesse lugar. Ele está presente em nosso meio. E a força do Senhor vai te levantar. A força do Espírito vai te colocar de pé. Porque um dia Deus queria que Ezequiel se levantasse. Mas por causa da contemplação da gloriosa visão, Ezequiel ouviu Deus dizer: põe-te em pé. Mas ele não teve força para se levantar. Mas veio o Espírito do Senhor e o pôs de pé. Porque eu creio que nessa noite você vai ser levantado pelo Espírito do Senhor.
E o Espírito do Senhor vai fazer de você um pai para esta geração, uma mãe para esta geração, uma mãe para os teus filhos, uma educadora dentro da sua casa. Você vai desenvolver e desempenhar o seu papel de ensinar os filhos, de doutrinar os filhos, de conduzir os filhos. Você vai se posicionar como uma heroína para a tua parentela, como um herói para o povo dos teus dias, porque Deus está aqui e Ele quer aqui nesse lugar mover-se através da vida de alguém. Feche os seus olhos. Eu te convido a orar no seu lugar. Eu te convido a se levantar e a sair desse culto posicionado. Posicionada. Talvez você entrou aqui e passou a semana inteira sem orar. Mas você vai sair daqui hoje com um compromisso firmado de orar. Você vai sair daqui hoje comprometido com os céus. Porque você não vai esperar nos homens, você vai esperar no Senhor a resposta da oração que você vai fazer. Você vai viver uma vida de resultado, de respostas de oração, porque Deus está te convocando para fazer parte do grande exército da oração. Não tinha soldado, não tinha fileira, não tinha escudo e nem lança, mas quando Débora se levantou, teve fileira, teve soldado, teve escudo, teve lança, teve espada na mão do valente, porque ela foi levantada para a batalha, e Deus está te chamando para batalhar a batalha da fé, através da oração, através do clamor, porque a sua oração pode transformar, a sua oração pode libertar, a sua oração pode convencer, a sua oração é poderosa em seus muitos efeitos. Eu te convido a orar nessa noite. Alabandaracandaraya, remante calamachandaramahandaraya. Eu te convido a falar com Todo-Poderoso. Eu te convido a clamar pela ajuda do alto, pelo socorro do Senhor. Eu te convido a esperar nele, confiar nele e descansar a sua confiança na resposta que vem dele, porque ele diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. Soberano Deus, querido Pai, toma nas tuas mãos cada vida aqui presente nesse culto. Que possamos nos levantar. Que possamos gerar vidas pelo Evangelho e para o Evangelho. Pois Paulo disse na Epístola aos Coríntios: ainda que tenhais 1000 tutores, tendes apenas um Pai, porque pelo Evangelho eu vos gerei. Que o Senhor levante nessa noite pessoas. Levante nessa noite homens e mulheres para gerarem através do Evangelho, para o Evangelho e pelo Evangelho. Que o Evangelho se manifeste poderosamente dentro do lar e da casa de cada um que aqui está, dentro do ambiente de trabalho de cada um que aqui presente está. E que pessoas se posicionem para viver um novo tempo, para viver uma nova fase, que possamos viver um tempo de avivamento, de libertação, e que toda opressão caia por terra, que toda prisão caia por terra, que toda depressão saia, que toda angústia fuja, porque nós como igreja no
nos levantamos e oramos. Jabim oprimia violentamente, mas aqui não estão oprimidos, mas livres e libertos. Então liberta, livra e sara a tua noiva, ó Senhor. Sara o teu povo, para que sarados possamos sarar, para que renovados possamos renovar, para que alcançados possamos alcançar. Faça a tua vontade e o teu querer em nosso meio, e opera através de nós e por meio de nós, para a glória do teu santo nome, para que vivamos para a tua glória e para louvor da tua glória. É o que nós te pedimos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém?